Aleluia, glória a Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te exaltar, queremos glorificar o teu santo nome, dizer que o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de ti. Amém. Engrandecemos o teu santo nome, sabemos quem tu és. Agora eu quero pedir que o teu Santo Espírito venha sobre nós nesta noite, nos trazendo palavras de conhecimento, de sabedoria, de discernimento. Amém. Em nome do Senhor Jesus, queremos pedir a cobertura do Senhor sobre as nossas vidas, a cobertura do sangue de Jesus, coberta cada aluno, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus, toma cada um nas tuas mãos. E, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra venha penetrar no nosso coração, venha germinar, Senhor, esta semente. Amém. E que tudo que for falado aqui, Senhor, seja para glorificar o teu santo nome e nos capacitar para esses dias, Amém. Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos estudar hoje Mateus capítulo 8. Vamos lá? Nós lemos e aprendemos sobre a nova constituição do reino, que o rei do reino no monte, dando o sermão do monte, nos apresentou a nova constituição do seu reino, que é do capítulo 5 de Mateus a capítulo 7. Nós terminamos na última aula que nós tivemos. Semana passada nós abrimos só para perguntas. E hoje nós vamos começar o capítulo 8. Vamos ler Mateus 8, de 1 ao 17. Mateus 8, versos 1 ao 17. Mateus 8, 1 ao 17. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, o tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto a ele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhes: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize-me somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe a mão, e a febre deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos. E curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nós estamos vendo, estudando, entendendo que o livro de Mateus é totalmente escatológico. Na realidade, o Novo Testamento ele é totalmente escatológico. E a gente pode pegar ali os profetas maiores, profetas menores, Mateus e todos os outros capítulos do Novo Testamento são escatológicos, mostrando o tempo do fim do mundo. E a gente assusta quando a gente fala sobre escatologia e apocalipse. A gente tem muito medo, né? Muitos foi até então ensinado para a gente que a gente nem podia estudar esse livro, mas Apocalipse, o significado de Apocalipse é revelação. Então a gente precisa entender que Jesus ele não deixou nada oculto. Tudo que ele queria que fosse revelado para que nós fôssemos preparados para o tempo do fim do mundo. Para que a gente não ficasse desavisado daquilo que iria acontecer. Então, tudo que nós vamos falar tipologicamente e principalmente sobre o livro de Mateus, que ele vem mostrando Jesus como um rei. O rei sobre todos os reis. Então, o verso 1 do capítulo 1 diz o seguinte: descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Após decretar a nova constituição da nova aliança, o que é a nova constituição? Jesus ele vem trazendo não anulando a antiga aliança, mas trazendo uma nova aliança, fazendo com que a antiga aliança seja inferior à nova aliança. E a nova aliança ela é superior à antiga aliança. Então a graça ela nos eleva, traz um nível maior do que a antiga aliança, que fala da lei de Moisés, entregue também para ele no monte, ao povo, para ele no monte. Então o novo rei desceu para levar a cabo o seu ministério. Quando ele desce do monte, depois de mostrar a nova constituição, qual seria o comportamento do povo do reino, no reino dos céus, aí ele começa o seu ministério. E as primeiras coisas que fez foram, que a gente pode observar, né? Purificar os imundos, curar os enfermos e expulsar os demônios, para que esses se tornassem cidadãos do reino dos céus. Então, as primeiras obras que nós vemos de Cristo, do seu ministério, ele purificando os imundos,
curando os enfermos e expulsando os demônios. Então, para ser participante desse reino e já manifestar com aparência nesse tempo o reino dos céus, nós temos que trazer isso tudo aqui que Jesus veio trazendo. Purificar os imundos, curar os enfermos e expulsar os demônios. E no verso 2, que diz o seguinte: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Então, nós vemos que a primeira classe de pessoas salvas para ser o povo do reino é representada por um leproso. A primeira classe de pessoas salvas para ser o povo do reino é representada por um leproso. E esse leproso aqui não é igual à lepra que nós vemos hoje. Não, viu, gente? Essa lepra aqui da época não é a lepra que falam, como é que fala? Hanseníase. Não é a mesma coisa. O leproso aqui, na época, a lepra pegava até as paredes da casa dele. Então, não é uma lepra simples, igual a hanseníase, igual nós vemos hoje, não. Uma das que nós vemos hoje, né? O exemplo que eu estou dando. Então, é outro tipo de lepra. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. A lepra, ela resulta da rebelião e desobediência. A lepra, ela é o resultado de rebelião e de desobediência. Desobediência a quem? As autoridades que Deus colocou sobre as nossas vidas, sob as nossas vidas. Vamos abrir aí em Números 12. Números 12. É interessante o seguinte, que no capítulo 5, versículo 1, fala a mesma situação. Quando Jesus desce do monte, as multidões o seguiam. E aqui é um princípio para todo homem e mulher de Deus que necessita, todos nós precisamos subir ao monte. Subir ao monte fala de um relacionamento com Deus face a face. Para que as pessoas sejam abençoadas através da nossa vida, é necessário que a gente suba ao monte e busque a Ele. E nós podemos ver aqui, pode achar aí Números 12, para a gente entender um pouquinho aqui, logo que ele desce do monte, depois de entregar a nova Constituição, que ele falava em obediência, que é a nova Constituição, tudo para você ser inserido no reino está ali. Então, requer uma obediência. Aí logo ele vem curando um leproso, que estava leproso por causa de desobediência. E quando o servo do centurião, quando o centurião vem, olha o que ele fala no verso 9. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens.
e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Então, nós precisamos observar que tem aqui, claro, uma evidência que Jesus está querendo dizer para nós, aqui a palavra está querendo dizer para nós um nível de obediência, para a gente entender sobre um pouquinho sobre a autoridade. Então, qual é o resultado da rebelião? Vamos ver Números 12, de 1 a 10. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita ou cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita ou cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós e o Senhor o ouviu? E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três saí à tenda da congregação. Presta atenção. A tenda aqui não é o tabernáculo. A tenda aqui não é o tabernáculo. Ou a tenda aí, no caso, é a tenda, é o tabernáculo. Não. Não. A tenda aqui não é o tabernáculo. A tenda aqui, ela é a tenda que Moisés tinha fora do arraial, e ele ia lá todos os dias conversar face a face com Deus. E ele manda eles ir à tenda para ir conversar face a face com Deus. Continua. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e pôs-se à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e ambos saíram. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer. Ou em sonho falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha bem, o que Deus está falando? Se eu vou falar com o profeta, eu vou mostrar para ele através de uma visão, através de um sonho. Aí Deus vai falar assim, mas não é assim com o meu servo Moisés. Continua. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Cara, eu acho interessante isso aqui, porque no capítulo 25 de Provérbios, Deus fala que a glória dele é esconder as coisas nossas. E a glória dos reis é descobrir esses segredos. Ele esconde e apenas os reis e sacerdotes conseguem descobrir esses segredos escondidos na palavra dele. E com Moisés era totalmente o contrário. Ele não tinha nem enigma, porque a ideia dele era que Moisés talvez não perdesse nem tempo, né? Ele falava direto, assim como ele falava para os discípulos, para os 12 discípulos, Jesus falava para os 12 discípulos, claramente, sem parábolas, sem enigmas. Com Moisés também era a mesma coisa. E para a multidão, Jesus falava por parábolas, por enigmas. Exatamente. Vamos lá. Vou ler de novo esse verso 8 aqui, que ele é muito forte. Boca a boca falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se,
e a nuvem se retirou sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Arão, ele não ficou leproso, ressaltando aqui, porque ele tinha a estola sacerdotal. Ele era sumo sacerdote. Ele era sumo sacerdote. Ele não ficou leproso somente por causa disso. Certo? E sabe o que é interessante? Depois, Moisés vai clamar a Deus por Miriam e Arão. Então vamos lá. Todos os seres humanos caídos tornaram-se leprosos diante de Deus por causa da sua rebelião. Todos os seres humanos, Adão e Eva, foi lá e comeram o fruto. E dentro de Eva estava toda a humanidade. Exatamente. E por causa disso, todos os seres humanos tornaram-se leprosos, caídos diante de Deus por causa dessa rebelião, por causa dessa desobediência. Então Jesus ele veio salvar o homem da sua rebelião e purificar de sua lepra. O leproso reconheceu Jesus como Senhor e o adorou. E a questão, a palavra adorar aqui, no original, está falando que ele ajoelhou, entendeu? E se humilhou. E é boca no pó mesmo. Literalmente. É boca no pó. Porque os judeus, quando eles prostram, eles vão com boca no pó ou deitado com a cara lá no pó. Verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. De acordo com a lei, um leproso devia ser isolado do povo, né? Por causa da sua imundícia. Mas o rei, o nosso rei, como homem, como Salvador real, tocou nele. E aí, por aí, a gente já começa vendo a misericórdia e a compaixão de Cristo por nós. Então, Jesus tocou nele. E aqui, o leproso, nós vamos falar mais adiante, o leproso, ele representa os judeus. E os judeus, eles são purificados pelo toque de Jesus. Os gentios, pela fé. Uau. Por um único toque, ele ficou limpo. Talvez hoje nós somos enxertados em Israel. Talvez hoje o que está faltando em nós é ter essa ousadia de tocar em Jesus. Ou de ser deixados tocar, ser tocados por Ele. Muitos de nós não têm deixado Jesus nos tocar para nos purificar de toda impureza. Interessante que aí não fala que foi curado de uma doença. Não foi curado, ele foi purificado. Ele foi purificado. Verso 4. Um pouquinho. E uma coisa interessante aqui, o porquê que Cristo tocou nele e, na verdade, ninguém podia tocar nesse homem. Além de Cristo ser o sumo sacerdote, ele estava mostrando que ele era superior à lei. Ele estava mostrando que ele próprio
o Cristo é superior à lei. Então ele queria mostrar essa superioridade em relação ao Cristo, Filho de Deus. Verso 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus disse para ele que ainda precisava proceder segundo os preceitos da antiga lei. Olha que interessante. Apesar de Jesus mostrar a superioridade dele como a lei, ele não anula a lei. Ele não anula a lei. Porque ainda estavam no período de transição. Transição essa que ia acontecer somente pela morte e ressurreição de Cristo, porque ainda não havia sido cumprida toda a lei, só Jesus foi o único homem que cumpriu toda a lei. Por isso ele tem autoridade sobre a terra por conta disso, porque ele foi nenhum homem é capaz de cumprir toda a lei. Jesus cumpriu toda a lei por causa de nós, por causa do homem. Ele foi o único capaz de cumprir toda a lei. Vamos lá, vamos ler agora versos 5 a 8. Espera um pouquinho, velho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Bom. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Centurião aqui é um oficial do exército romano que tinha sob seu comando 100 soldados. Então, todo centurião que você vê falando na Bíblia, ele tinha debaixo dele 100 homens que ele comandava. 100 homens que ele comandava. E aqui, como eu já disse, o leproso ele representa os judeus. O centurião ele representa os gentios diante de Deus. Uau. Os judeus se tornaram leprosos e imundos por causa de sua rebelião e desobediência. Os gentios ficaram paralisados, sem função, por causa de uma pecaminosidade. Estão entendendo aqui? Vamos lá. Os judeus se tornaram leprosos, imundos, por causa de sua rebelião e desobediência. Assim como Miriam e Isso. Arão foram rebeldes, rebelaram contra Moisés, Miriam ficou leprosa e Arão não ficou porque era sumo sacerdote. Exatamente. Os gentios ficaram paralisados sem função por causa de sua pecaminosidade. Ou seja, por causa, os gentios aqui, porque quer dizer que nós precisamos aceitar Cristo, né? Precisamos proclamar Cristo. Então, precisamos proclamar os gentios sem Cristo. Os gentios sem Cristo, porque os ímpios.
Porque os ímpios, eles cometem impiedade, pecaminosidade. Os judeus e os novos cristãos, nós cometemos Iniquidade. iniquidade. O Salvador veio primeiro para os judeus e depois para os gentios. Vamos abrir, que a gente vai tirar um monte de dúvida aí. Atos 3, 25 e 26. Atos 3, 25 e 26. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Uau! Agora, Atos 13, verso 46. Atos 13, verso 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. Vós rejeitaram, não se acharam dignos da vida eterna. Então, nós voltamos para os... Demos acesso aos gentios. E damos acesso aos gentios. Uau! Vamos lá, Romanos 1. Romanos 1, 16. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também o gentio. Então, os judeus, eles também têm a possibilidade de crer em Jesus, assim como nós vemos judeus cristãos que creem em Jesus. Então, eles têm, e depois os gentios. Aí muita gente acha que os judeus foram jogados de lado, né? Sim, É o que foi pregado, né? é o que foi pregado. Mas E não é a verdade bíblica. quem é a menina dos olhos de Deus são os judeus, viu? Bora lá. Romanos 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar ao ciúme. Meu Deus! Os judeus, eles têm ciúmes de nós. Tá? Os judeus crentes foram salvos pelo seu toque direto. Os judeus que aceitam Cristo, eles são salvos pelo toque direto de Deus. Os gentios, eles são salvos por meio da fé em sua palavra. Uau! A salvação é por meio da fé. Bora lá. Verso 9 e 10. Mateus 8, 9 e 10. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Um centurião romano
romano, com tanta fé que Jesus não encontrou No meio do seu povo. no meio do seu povo. E não é diferente hoje. Não, não é diferente. Não é diferente hoje. Às vezes nós nos deparamos com homens e mulheres que têm muito mais, que a sua fé é muito mais aguçada do que dentro da própria igreja. Até não só a fé, mas a reverência também. Não é, eu estou procurando a palavra. O povo ímpio, eles têm medo de profanar o nome de Deus por algum motivo. De contrapartida, o cristão ele não tem esse pudor. Temor, né? Temor, a palavra que eu estava procurando é temor. E nós hoje precisamos mais de temor do que tudo. Nós vamos chegar lá. O centurião, um gentil, reconheceu a autoridade de Jesus. Muitos de nós hoje não reconhecemos a autoridade de Jesus. Nós nos acostumamos com a presença de Jesus. Meu Deus. Principalmente nos cultos. Sem reconhecer a autoridade e quem ele é. Porque vamos nos cultos, nas reuniões, Jesus está presente, porque a palavra dele diz que ele está presente, nós não reconhecemos a autoridade dele e não nos prostramos com o rosto no chão diante de tamanha autoridade. Falamos que vamos adorar, mas chega lá não adoramos. Falamos que estamos prostrando e de fato não estamos fazendo isso, porque quando nos é mostrado a glória, a gente quer analisar a glória mais do que ser participante dela. Exatamente. E esse centurião reconheceu a autoridade de Jesus e, acima de tudo, ele percebeu que a sua palavra tinha autoridade de curar. A Daniela falou que acostumarmos com a glória de Deus, com a presença, nos faz negligentes. É isso mesmo. É isso mesmo. Assim, ele creu no Salvador e na sua palavra. Essa era uma fé mais forte e causou admiração em Jesus. Vocês têm noção, gente, do que é isso? O próprio Jesus falar para alguém que nunca tinha visto alguém com tanta fé? Vocês têm noção do que é isso? Você pensa Jesus olhar hoje para mim e falar assim: eu nunca vi alguém com mais fé do que o Júnior aqui no Brasil. Isso é muito forte. Verso 11. Vou ler o 10 e o 11. Olha o que diz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu preciso muito da atenção de vocês daqui para frente, viu? Muito da atenção. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Oriente para o nosso lado cá. Europa, Estados Unidos, América Latina, para o nosso... Ocidente. Oriente. Ocidente que é o nosso. Ocidente? Ocidente, para o nosso lado de cá. Troquei, mas é o Ocidente. E Oriente para o lado da Ásia. Sim. Ok? Então, muitos, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Ele está falando dos gentios. Uhum. E assentar-se-ão à mesa com Abraão,
Isaac e Jacó no reino dos céus. O que eu tenho falado com vocês esse tempo todo sobre governar com Cristo? Sobre governar com Ele. Os gentios participarão do evangelho do reino. Os crentes vencedores, os crentes gentios vencedores cearão com Abraão, Isaac e Jacó na sua manifestação. Qual será a manifestação do reino no milênio, durante 1000 anos? Qual será? Hoje nós vivemos a aparência, a semelhança, a aparência do reino dos céus. No milênio, nós vamos viver a manifestação desse reino. E os vencedores vão reinar com Cristo nesse tempo, durante 1000 anos, onde que vão cear com Abraão, Isaac e Jacó, nessa manifestação do reino de Cristo. Vou ler de novo, verso 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Os gentios participarão do evangelho do reino, os gentios cristãos, aqueles que aceitaram, pagaram um preço, passaram pela porta estreita, andaram pelo caminho apertado, participarão do reino. E esses que entraram pela porta estreita, andaram no caminho apertado, esses vencedores cearão com Abraão, Isaac e Jacó na sua manifestação. Essa manifestação aqui vai acontecer, a manifestação do reino vai acontecer durante 1000 anos, no milênio, quando Cristo vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. E quem for assentar nessa mesa vai governar com Cristo desde Jerusalém. De Jerusalém durante 1000 anos. Verso 12 e 13. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Por isso que eu preciso da atenção de vocês. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esses filhos do reino, trata-se dos judeus e os gentios salvos. O verso 13 diz: Então disse Jesus ao centurião: Vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Os filhos do reino são crentes judeus e gentios salvos que são boa semente. Vamos, Mateus 13, 38. Vamos pegar lá. Mateus 13, 38. O campo é o mundo, e as sementes são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Uau! Bora lá, lê de novo. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Parábola do trigo e do joio.
Vamos lá. E cuja fé os que não participarão, os filhos do reino aqui são crentes judeus, os que não participarão do governo de Cristo durante 1000 anos, cuja fé não é suficiente, a fé que eles têm, não é suficiente para capacitá-los a entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Aqui, o evangelho, nós temos 3 evangelhos. E a palavra de Deus fala sobre os 3 evangelhos no Novo Testamento. O evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. O evangelho da graça, o evangelho da salvação, nós temos como base o arrependimento e a fé em Cristo. Somente. Atos 20, de 21 a 24, Paulo ensina o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho da graça de Deus. A salvação eterna que nos livra da condenação eterna, que nos livra do juízo final, do lago de fogo, do primeiro julgamento de Cristo, que Cristo passou por nós, nos livrando da morte eterna e nos trazendo novamente vida eterna. E é de graça, pela graça, eu não preciso ser bonzinho, não, eu só preciso confessar Cristo, está lá em Romanos, como o único suficiente Salvador, que ele veio nesse mundo como homem, morreu, ressuscitou dos mortos. Pronto, salvação. O Evangelho do Reino fala do milênio. O milênio vai vir depois da tribulação. Aí haverá a guerra do Armagedon. Depois vem o tribunal de Cristo, o tribunal das nações, tribunal de Cristo. Depois vai acontecer 1000 anos do governo de Cristo aqui na Terra, onde que Cristo vai governar com cetro de justiça. Cristo vai governar com cetro de justiça. Isso agora nós estamos vivendo o momento da graça. O momento de acessar a graça, o amor. No entanto, no milênio, o amor dele vai ser manifestado com cetro de justiça. Entenda, gente, que justiça também é amor, tá? É amor. Porque quando você disciplina o seu filho, você está tendo um ato de justiça com amor. Porque você não quer ver ele indo para o caminho errado. Então anotem aí, por favor. Anotem, tome nota. Salvação, Romanos 8, é isso? E Efésios 2. Evangelho da salvação. Principalmente Efésios 2. Você vai ler Efésios 2, você vai entender assim com muita simplicidade. Evangelho do reino. Tudo que foi pregado por Jesus Cristo. Correto? Correto. Tudo que foi pregado Porque por Jesus Cristo. Jesus, ele é a graça. Quem é a graça? A graça tem nome. A graça é a pessoa de Jesus. A graça é a pessoa de Jesus. Jesus andando aqui na terra, ele é a graça. Então ele veio proclamar e falar do evangelho do reino. E falar do evangelho do reino.
nos alertando para nossa postura, nossa conduta, para podermos governar com ele no milênio. Certo? O evangelho do reino fala do milênio, fala dos que vão reinar com Cristo. Apocalipse 24. Abre aí para mim, Apocalipse 24. Apocalipse 20, verso 4. 20, Verso verso 4. 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados Tá, vi tronos e assentaram-se sobre e eles. assentaram-se sobre eles. Uhum. E foi-lhes dado o poder de julgar. Julgar. Vamos lá, continua. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Vi almas daqueles que foram degolados por testemunho de Jesus. Ou seja, e pela palavra. E pela palavra. Testemunhar Cristo e testemunhar a palavra dele. Exatamente. Ou seja, os missionários que são mortos. E também fala dos degolados que vão ser degolados na tribulação. Ou seja, para você reinar com Cristo na tribulação, você precisa perder a cabeça na tribulação para reinar com Cristo. Continua. Que não adoraram a besta nem a sua imagem. Ou seja, não aceitaram a marca, não adoraram a besta e nem a imagem. Então foram degolados. Vamos lá. E nem receberam sinal em suas testas, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E reinarão com Cristo durante 1000 anos. Reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aí nós vemos, que eu não vou falar agora tudo, as 7 igrejas, todas Jesus ele vem reconhecendo o que a igreja fez, reconhecendo o que a igreja pecou e denunciando e fala para consertar e por último ele fala ao que vencer. Bom. Nós estamos vivendo a última carta, que é, se eu não me engano, é de Laodiceia. Nós estamos vivendo na época da última carta. Das 7 igrejas. É de Laodiceia. É de Laodiceia. Então, tá lá. Você que vencer, que deixar Jesus estar batendo na porta da igreja. Se ele está batendo na porta, é porque ele está do lado de fora. Porque se ele estivesse do lado de dentro, ele não estaria batendo. Então, ao que vencer no final, então, nós estamos vivendo essa época. Então, durante 1000 anos, os vencedores vão reinar com Cristo. Vão reinar com Cristo. Aquele que vai reinar com Cristo é aquele que não tolera a doutrina de Jezabel, nem a doutrina dos nicolaítas. Está lá na carta para Efésios. Os que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Então, o evangelho eterno, abre Apocalipse, fazendo favor, 14. Apocalipse 14, de 6 a 7. Pode ler, 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E vi
outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai a ele glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Este anjo, ele vai pregar no céu no finalzinho da grande tribulação. Porque nós temos a tribulação e a grande tribulação. A tribulação são 3 anos e meio de paz. A grande tribulação são 3 anos e meio de puro desastre. Certo? No finalzinho dessa grande tribulação, esse anjo, ele vai anunciar o evangelho eterno. E é só esse anjo que vai anunciar. E ele será pregado e terá uma mensagem com temor a Deus e a sua glória. A mensagem dele, ele fala assim: acorda, nações, acordam, temam a Deus e a sua glória. E ele vai dizer assim: não façam acordo, ele está dizendo, não façam aliança com o anticristo. Temam a Deus e a sua glória. Será pregado na grande tribulação que antecede a guerra de Armagedon. Certo? Serão julgados por Cristo no que nós conhecemos como Tribunal das Nações. Esse anjo vai pregar sobre todas as nações no céu, falando: judeus serão julgados com base na lei de Moisés, a igreja com base na fé. Presta atenção, vai ter um julgamento das nações, depois mais para frente ele vai falar que Mateus fala do julgamento das nações. E os judeus serão julgados com base na lei de Moisés, porque eles viveram sob a lei de Moisés. A igreja com base na fé. Uau, cada um vai ser julgado conforme Aquilo que quis ficar sob. Então, se eu hoje vivo de acordo com a lei de Moisés, eu serei julgado conforme a lei de Moisés. Conforme a lei, é isso que Paulo diz. Uhum. Então, essa guerra, ela antecede ao julgamento das nações e ao julgamento das obras. É quando Jesus vai descer com a sua noiva, com os vencedores. Aí vai acontecer a guerra do Armagedon. Nem todos vão morrer na guerra do Armagedon. Vão ter vivos ainda que vai participar do milênio. Então, na grande tribulação, o anjo do Senhor anunciará a mensagem que diz: temam a Deus e deem glória a Ele, com a intenção de alertar as nações e os impedir de adorar e seguir o governo do anticristo. Ou seja, uma última chance, uma última oportunidade ainda para que as nações não... Porque nem todas as nações vão aderir ao governo do anticristo. Nem todas as nações. Nem todas as nações. A palavra de Deus fala em Apocalipse de 10 nações. São 10 nações. Então, nós vemos 3 evangelhos. O evangelho da graça, evangelho do reino e evangelho eterno. Então, mais para frente, vocês vão entender muito sobre isso. Então, voltando lá no texto, que diz que os filhos do reino
cuja fé não é suficientemente forte para capacitá-los a entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado, essa porta estreita e o caminho apertado aqui é o evangelho do reino. É o evangelho do reino. Eles perderão o banquete na manifestação do reino. Ou seja, é melhor a gente dar a nossa vida em sacrifício, porque o evangelho do reino, em Mateus 11, fala que ele é obtido por meio de esforço. E pela força se apodera do evangelho do reino, da entrada do evangelho do reino. Então, se tem força, não é graça. Porque a gente não precisa se esforçar para ser salvo, para ter a vida eterna. Mas se tem que ter força, é evangelho do reino. Então, como eu disse na última aula, é melhor ter 80 anos, 90 anos, carregando a cruz, matando a carne, obtendo santidade, cumprindo, para adquirir o evangelho do reino, é necessário fazer a vontade do Pai. Nós estamos fazendo a vontade do Pai. Eu estou chamando vocês para a responsabilidade. Nós temos feito a vontade de Deus, a vontade do Pai. Porque aquele que vai entrar no reino é só aquele que faz a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai, como nós vimos na aula anterior, diz a respeito de saber o que Ele quer de nós durante esse tempo e toda a nossa vida. Porque aqui, no Mateus 7, 21, fala assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nós não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade quem comete é só cristão. Porque iniquidade é fazer a obra de Deus sem o Deus da obra, sem Ele ter mandado você fazer a obra. Então nós precisamos, nesse tempo, ouvir o que Deus está falando, para que nós sejamos participantes do Evangelho do Reino, para não ser lançados nas trevas exteriores. Ou seja, eles perderão o banquete na manifestação do reino. Vamos abrir aí Lucas 13. Vamos ler a partir do 22. Lucas 13, 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor: são poucos os que salvam? E ele lhes respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos o quê? Vamos lá. Procurarão entrar e não poderão. Entrar. Aqui ele não está falando da salvação, tá? Ele está falando a salvação aqui. Tudo foi traduzido para nós como salvação. Mas aqui ele está falando de salvar daquele dia. Daquele dia, está falando do dia do julgamento das obras.
Vamos lá. Verso 25. Porque aqui ele vai falar para a gente esforçar. A salvação da vida eterna, a gente não precisa ter esforço. Mas para entrar no reino, precisa. Vamos lá? Verso 24. Vai ler de novo. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Quando fala que não sei de onde vós sois, existe alguém desconhecido na face da terra por Jesus, gente? Existe. Ele não está falando de conhecer a pessoa, mas quando ele fala assim, não conhecei quem vós sois, de onde ele está falando, não sei quais são as suas obras. Vamos lá. Ou não aprovo aquilo Ou que você não fez, hein? aprovo aquilo que você fez. Vamos lá. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Isso aqui está falando do milênio, tá? Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. E tu tens ensinado nas nossas ruas. Vamos lá. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Vós todos que praticais a iniquidade. O mesmo pecado de Lúcifer, quando Lúcifer começou a fazer coisas que Deus não pediu, até que viu-se uma multidão do seu comércio e viu toda a iniquidade nele, ele se esvaziou tanto de Deus que não se viu mais Deus dentro dele. E ele se tornou em trevas. Vê a seriedade de entender qual é a obra de Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vós todos que praticais a iniquidades. Vai lá. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Presta atenção. Ali haverá choro e ranger de dentes. O choro e ranger de dentes aqui, eles estão passando por uma disciplina por Deus, uma disciplina do Pai, por não ter entrado na porta estreita e ter caminhado um caminho apertado. E eles vão ter ranger de dentes por causa do sofrimento e de não ter acesso aonde Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. E eles fora desse ambiente. E vós lançados fora desse ambiente. Ou seja, a disciplina, o ser lançado em trevas exteriores, é todo lugar aqui na terra que não é a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial que estará por cima da Jerusalém terrena.
Então, os trevas exteriores é todo o ambiente que está fora do círculo Jerusalém. Do círculo de Jerusalém. E nós vamos falar mais desses assuntos, que vocês não vão entender tudo agora, mais para frente. Mas já é um alerta para assim, opa, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu preciso de consertar dentro da minha casa? O que eu preciso fazer? O que eu preciso ser? O que eu preciso de ouvir de Deus nesse tempo? Eu tenho orado nesses últimos dias de tamanha apostasia e iniquidade que tem se alastrado. Senhor, qual é a voz? Qual é a palavra que eu tenho que levar para esse tempo? Porque Jesus está à porta. Os sinais que não estavam acontecendo, não tinham acontecido, estão acontecendo. E muito acelerado. O que nós temos feito? Tem despertado em nós mais fome, mais sede? De consertar as nossas vidas? De levar a nossa família, falar assim, gente, vamos aqui, vamos tirar um tempo para oração, para jejum. Jesus, o noivo está à porta. Quem tem óleo, quem tem azeite? Meu Deus. Quem é a noiva pronta e adornada? E quem são as 10 virgens? Que precisam preparar a noiva. Porque as 10 virgens são aquelas que preparam a noiva. Tem óleo e tem azeite. Suficiente porque 5 delas foram imprudentes, não tinham. E 5 prudentes fizeram a obra até no final. Até a vinda de Jesus, até o rapto dos vencedores e até o arrebatamento, a última colheita. E aí? Temos despertado para a mudança de caráter, de tudo. Para esse tempo, nós precisamos acordar como igreja. Senão nós podemos estar para o lado de fora, em disciplina. Nas trevas exteriores. As trevas exteriores é todo e qualquer lugar em que Cristo não vai estar, o trono de Cristo não vai estar. Chamado trevas exteriores. E vão ter nações nessa época. E no final do milênio, Satanás vai ser solto novamente. Porque durante 1000 anos, ele vai ser preso. No final, ele vai ter solto novamente e vai enganar muitos. Porque muitos vão rejeitar o governo de Cristo. Porque achou pesado. Porque vai ser com cetro de justiça. E os vencedores governará com Cristo também com cetro de justiça. Continua. 29. Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e assentar-se-ão na mesa do reino de Deus. Ou seja, ele está falando da antiga lei. Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Aí agora ele está falando de nós, os cristãos, os vencedores. E virão do Oriente, do Ocidente, e do Norte, do Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros que serão os primeiros, e os primeiros
há que serão os derradeiros, porque deixaram de fazer a obra no meio do caminho. Vamos lá? Senão nós não termina. As trevas exteriores são as trevas do lado de fora da glória resplandecente da manifestação do reino dos céus. Vamos abrir Mateus 16. Mateus 16, 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 25, verso 30, diz o seguinte: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ser lançado fora nas trevas exteriores é diferente de ser lançado no lago de fogo após um milênio pela eternidade, porque o lago de fogo é o juízo final, é o julgamento de Deus, do trono branco. Apocalipse 20, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O choro indica arrependimento e o ranger de dentes indica autocondenação. O choro indica arrependimento e o ranger de dentes indica autocondenação. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, aquele que não foi achado escrito no livro da vida da eterna, aquele que não reconheceu Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos lá, nós estamos terminando. Vamos terminar até o 17. Eu vou falar, vou ler tudo e vou falar mais rápido para a gente poder terminar. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra desta acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, nos versos 14 e 15, a sogra de Pedro, aqui, nós vamos fazer uma tipologia, ok? A sogra de Pedro, ela representa os judeus no fim desta era, que serão salvos recebendo o Salvador. Na grande tribulação, lembrando que a grande tribulação é por causa dos judeus, para eles reconhecer que Cristo, que Jesus é o Cristo. Na grande tribulação, os judeus, aos olhos de Deus, estarão com febre, quente nas coisas alheias de Deus. E nós podemos ver isso. Hoje em Israel existe tudo quanto é tipo de religião.
eles estão com febre, eles não reconheceram Jesus. Então, a grande tribulação, nós que estamos fora, quem ficar por aqui, vai ter sanção da grande tribulação que vai estar na terra, porque a coisa vai ficar feia. Certo? Após a plenitude da salvação dos gentios, após a plenitude da salvação dos gentios, o Salvador voltará para esse remanescente dos judeus a fim de que sejam salvos. Qual é a plenitude dos gentios? Nós vamos ver Romanos 11, 25 e 26. Vamos lá. Vamos mais rápido aqui. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, se o último gentio a ser salvo declarar Jesus como único suficiente Salvador, Jesus vem. Até mesmo porque a plenitude dos gentios fala de um número, de uma numeração, completude, de completa, né? De completude. E o endurecimento veio em parte, não para todos, porque nós vemos judeus convertidos. O endurecimento veio em parte. Foi Deus que endureceu o coração dos judeus por causa de nós. Porque quando Jesus está ali no seu ministério e os judeus recebem a Cristo no tempo do ministério ali, já ia acontecer a tribulação e nós já era. Então, isso aí vocês vão aprender mais em escatologia. Deus endureceu o coração dos gentios para que a plenitude dos gentios entrasse pela porta da salvação. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. Chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Uau. Aqui está falando da conversão em massa dos judeus. Então, nós podemos observar que a sogra de Pedro foi curada na casa de Pedro. No final desta era, todo remanescente dos judeus será salvo na casa de Israel. Eles serão salvos pelo toque direto do Salvador. No verso 16, fala que começaram a levar os endemoniados e doentes. E todos estavam doentes. Aqui representam todo o povo da terra no milênio. Aqui representa todo o povo da terra no milênio. O milênio é a última dispensação do velho céu e velha terra. Assim é considerado o cair da tarde do velho céu e da velha terra. Nós estamos fazendo uma tipologia. No milênio, o poder de expulsar demônios e curar enfermos será manifestado ao extremo.
Porque hoje nós vivemos a aparência do reino dos céus. No milênio nós vamos viver de fato A manifestação. a manifestação. No verso 17, diz que todas as curas realizadas em pessoas são resultados da redenção do Senhor. Na cruz ele tomou todas as enfermidades, carregou as nossas doenças e realizou plena cura por nós. Na era vindoura, tudo isso acontecerá com maior intensidade. Se buscar a cura da árvore da vida e lá buscar as folhas que servirá de cura para as nações, serão curados. Isso será manifestado em maior proporção no milênio daquilo que nós vivemos, porque nós vivemos a aparência do reino dos céus. E no milênio nós vamos viver a manifestação. E isso, toda a pregação de Jesus é voltada para isto. Vamos nos alertar, gente, por favor. Vamos nos alertar, vamos procurar ver qual é a boa vontade do Senhor para as nossas vidas nesse tempo. Não vamos desprezar o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mais desprezado dentro das igrejas. E é Ele que faz a obra de Deus em nós e através de nós. É Ele que transforma o nosso caráter, o caráter de Cristo. Ele, em nós é Ele que nos transforma. Se nós não estamos sendo transformados com o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é uma pessoa e chama Jesus, é porque nós estamos deixando de buscar o Espírito Santo de Deus. Então vamos nos alertar. Eu estou chamando vocês para a responsabilidade. Não abre mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém?